da nossa aula, eu vou fazer aquela revisão que eu prometi na última aula. Deixa eu só ativar aqui para eu entrar na sala, para eu conseguir visualizar o chat. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, sinalização vertical de advertência, conforme eu já havia começado na aula passada com os senhores, com sinalização vertical, né, de regulamentação. A gente viu algumas sinalizações, algumas placas. Paramos aqui. Nossa última aula, nós paramos aqui. Ao final dessa aula já vai estar disponível a avaliação da minha matéria para os senhores. Eu até estava perguntando para o Sub, para quem já estava aqui na sala há algum tempo, tinha algum material extra para passar para os senhores aí, caso nenhum instrutor fosse passar para os senhores, mas como ele já me adiantou que já foi passado, o negócio de atendimento de ocorrência de trânsito, croquis e tal, eu vou continuar com a matéria. Ao término da matéria, já vai estar liberada a prova para os senhores. Acredito que nós vamos até às 18h30, ou pelo menos próximo às 18h30. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, né? Eu deixei o meu e-mail semana passada, mas ao final da aula, eu vou deixar novamente para os senhores. Semana passada não, aula passada. E aí, quem tiver dúvida pode me mandar. Eu peço que tenham bastante atenção, principalmente na hora da revisão, para que ninguém precise fazer outra prova depois, porque ao término da instrução eu vou passar as dicas para os senhores fazerem a prova. A prova está bem tranquila, são questões, todas foram abordadas em aula, não tem segredo, são questões fáceis, mas eu peço que os senhores tenham um pouquinho de atenção aí na revisão, justamente para a gente evitar que tenham notas ruins. Então, vamos lá. A sinalização vertical de advertência. O que ela é? Vamos primeiro revisar, relembrar o que eu falei na aula passada, que nós temos a sinalização vertical de advertência e nós temos a sinalização que a gente estudou anteriormente, que é a de regulamentação. A de regulamentação, ela é impositiva, lembre-se sempre disso, aquela que tem a faixa vermelha, que tem as bordas vermelhas, né? Ela sempre vem com ou formato redondo, ou ela vem com alguma mensagem embaixo. Tenta associar com a faixa vermelha, com a cor vermelha, com as bordas vermelhas. Ela é de regulamentação. O que ela é? Ela é impositiva, ela é imperativa. A sinalização de regulamentação, ela regulamenta a conduta que o motorista deve adotar para transitar naquela via. E a não obediência ao que é previsto na sinalização de regulamentação é passível de notificação. Então, senhores, sempre procurem lembrar disso. Já a sinalização de advertência, que é o que a gente vai estudar hoje, ela não impõe nenhuma ordem ao motorista, ela apenas adverte aquele condutor sobre as condições, potenciais riscos que aquela via oferece para ele. Aí vai dele acatar ou não, mas que ele seria de bom grado que obedecesse a sinalização, até por conta de evitar acidentes, porque ela vem trazendo ali informações úteis para quem transita naquela via. Então, sinalização de advertência: advertir os condutores sobre condição com potencial risco existente na via ou nas ruas, na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres. Deve ser usada sempre que o perigo não evidencie por si só. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade. Aí nós temos aqui alguns exemplos de sinalização de advertência: trânsito de ciclista, trânsito de tratores, animais silvestres, início de pista dupla, passagem de nível com barreira. Então, a gente tem vários exemplos desse tipo de sinalização. Aquelas que indicam também a altura limitada do que pode transitar ali, a largura, né, limitada, se tem aeroporto, se a pista vai se dividir ou não. Então, o objetivo dela é sempre orientar o condutor, advertir sobre os riscos que aquela via pode oferecer. Devem ser implantados antes dos locais e requerem atenção dos usuários de maneira que tenham tempo de percebê-los.
A indicação, elas indicam direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diagramação dos sinais contido no Manual Brasileiro de Fiscalização de Sinalização de Trânsito. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos: placas de identificação, de orientação de destino, placas educativas, serviços auxiliares, de atrativos turísticos, placas de posto de fiscalização. Essa sinalização possui caráter informativo ou educativo. O que é essa sinalização de indicação? É esse tipo de sinalização aqui, aquela que a gente vê as placas. Dourados, tantos quilômetros, Campo Grande, tantos quilômetros, tem praias, tem patrimônio cultural. Ela nada mais é do que ter o objetivo de informar e de indicar o condutor aonde fica determinado local que possivelmente ele pode estar buscando encontrar. Eu vou ver se eu mostro para os senhores aqui no manual que eu deixei já meio no jeito aqui. Quero ver se dá um tempinho para eu mostrar para os senhores o manual de sinalização. Aqui nós temos, ó, só para os senhores terem uma noção, que eu comentei com os senhores que existia, né, e que a gente não ia conseguir ver durante a aula tudo que tem no manual, todos os detalhes para a implantação de todas essas sinalizações. Podem ver aqui, ó, o volume 2, que é sinalização vertical de advertência, que são aquelas amarelinhas, ele tem 220 páginas, então assim é muita coisa, é muito detalhe. Eu vou só passar ele meio por cima aqui para os senhores darem uma olhada. Vou descer aqui. A apresentação normalmente é a mesma. Aí ele traz todas as placas. Deixa eu só mostrar aqui um detalhe para os senhores. Deixa eu ver se onde é que está aqui. Para baixo. Que são as. Aqui tem o índice, né, dos sinais de advertência, qual é o nome de cada uma das sinalizações, o que ela significa, né? E qual página ela está descrita aqui no manual. Aí tem todas elas aqui. Depois, se alguém quiser esse material aqui, eu posso estar enviando. Aí tem a introdução, fala da sinalização, né? Tem os conceitos. Aí traz aqui o conceito: sinalização vertical é um subsistema de sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre as placas, fixados na posição vertical, ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagem de caráter permanente ou eventualmente variável, mediante símbolos ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. Aí, lembra que eu comentei que a gente tinha os princípios para a instalação dessas sinalizações e que normalmente eles eram os mesmos? É aqui, os princípios da sinalização de trânsito. Em todos os manuais, os senhores vão verificar que vai ter sempre essas palavras aqui: legalidade, suficiência, padronização, clareza, precisão e confiabilidade, visibilidade e legibilidade, manutenção e conservação. Isso aqui vai estar presente em todos os manuais, porque é uma das características que são essenciais para a instalação da sinalização. Aí tem as considerações sobre a sinalização de advertência, o conjunto de sinais de advertência, a abrangência dos sinais, a forma, as características, como que é o fundo, qual que é o símbolo. A gente tem também, é padronizado aqui, quer ver, deixa eu mostrar para os senhores. As cores, ó, o padrão das cores, a numeração daquela cor, padrão Munsell, aí tem o amarelo 10YR 7614. Então, assim, tudo tem um padrão para ser feita a sinalização. Não é um amarelo aqui, outro amarelo lá em São Paulo, outro amarelo em outro canto. A letra de um jeito aqui, em outro estado vai ser de outra, outra cidade. Não, é tudo padronizado. O manual traz detalhadamente tudo como tem que estar na sinalização.
Aí nós temos aqui as dimensões da placa, da sinalização, ó, se é na via urbana, o lado mínimo é 0,450 metros, a orla externa mínima, quanto que ela tem que medir, a orla interna mínima em metros, quanto que tem que ser. É diferente na estrada rural e na rodovia, né, que não pavimentada e pavimentada, por conta, como eu disse na aula anterior, da velocidade que os veículos desempenham nessas vias. Áreas protegidas por legislação especial, qual que é a dimensão dessas placas. As sinais de forma retangular também tem a dimensão deles, sinal Cruz de Santo André, então todos têm detalhadamente os padrões alfanuméricos, a letra que tem que ser utilizada, a fonte, né? Os materiais que devem ser utilizados nas placas, o tipo de película, então é bem detalhadinho. Se os senhores quiserem depois dar uma olhada, chega a ser até interessante. Eu mesmo, antes de começar a estudar esse tipo de coisa, só quando eu fiz o curso de trânsito, eu não me recordava de ter visto tantos detalhes. Aí depois, por conta da disciplina de engenharia de tráfego, a gente vai conhecendo mais, né, sobre a matéria. E é bem legal. Tem o tamanho das hastes que tem que ser fixada, a quanto ela tem que medir da borda da pista. Então, tudo é bem regulamentadinho. Vou passar ela aqui um pouco rápido, porque senão não dá tempo de eu passar todo o conteúdo para os senhores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para o fim, para eu mostrar. Ficar, quantos metros que ela tem que ficar da curva, justamente para o condutor poder observar a sinalização e ter o tempo da tomada de reação. Enfim, tem bastante detalhes aqui, o manual é muito extenso. Eu não vou passar ele inteiro para os senhores verem, não, mas se alguém quiser depois, basicamente é isso. Ele vai estar indicando aí a quantos metros de determinado perigo eu tenho que colocar a sinalização de advertência, qual o padrão, a letra, o tamanho dessa sinalização, variando de acordo com o tipo de pista, né, que nós estamos tratando, seja uma estrada pavimentada, não pavimentada, né, rodovia ou a estrada, se é perímetro urbano, se não é, se é uma área protegida por legislação especial ou não. Então, tudo isso vem trazer o manual. Deixa eu mostrar o manual do que a gente viu a aula passada, que é de regulamentação. Só para os senhores darem uma olhada. Ó, o manual de sinalização vertical de regulamentação, que são aquelas vermelhas que impõem as condutas do motorista, né? Ela é imperativa, vamos dizer assim. Ele tem 222 páginas. Deixa eu mostrar aqui. Aí tem também quais são os sinais de regulamentação, todos eles, a página que eles se encontram, que deve ter as características de cada um, e novamente os princípios, como eu falei para os senhores, sempre repete esses princípios, porque sempre são os mesmos. As definições, a função, ó, definição e função. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí nós temos todas a sinalização de regulamentação. Novamente, nós temos os padrões, as características da sinalização, o padrão das cores, os formatos, o diâmetro que tem que ter, diâmetro mínimo de cada uma dessas sinalização de acordo com a via onde ele é empregado. Aí traz os tamanhos.
também onde elas devem ser empregadas, aí depois tem os exemplos de suporte que elas podem ser afixadas, posicionamento delas na via também, o ângulo que elas têm que ficar fixada também traz o manual. Então, assim, ele é bem detalhado, ele traz tudo que a pessoa precisa saber para a instalação das sinalizações. Às vezes a gente vê aí umas coisas que fogem da normalidade, mas porque com certeza não foi consultado o manual, porque o manual ele é bem descritivo, ele é bem detalhado. Aqui, se tem mais alguma coisa importante. Enfim, eu não vou me prender muito nisso aqui, não, porque isso aqui também não cai na prova. É só para os senhores terem conhecimento mesmo. Vamos voltar aqui para a nossa matéria, que eu preciso andar com esse conteúdo. Aí no finalzinho, se der tempo, eu mostro os outros manuais para os senhores. Sinalização horizontal. Então, até agora, a gente tinha visto todas as sinalizações verticais, de regulamentação, de advertência e de indicação. Agora, nós vamos para a sinalização horizontal. O que é? São as faixas, né, que são pintadas na via. Então, o que é a sinalização horizontal? É um subsistema de sinalização viária composto por marcas, símbolos e legendas instaladas sobre o pavimento da pista de rolamento e tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários, veículos e pedestres sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições e restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e fluidez do trânsito e ordenar o fluxo do tráfego. A sinalização horizontal é classificada segundo a sua função: ordenar e canalizar o fluxo de veículos, orientar o fluxo de pedestres, orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como geometria, topografia e obstáculos, complementar os sinais verticais de regulamentação, de advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite, regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Em algumas situações, a sinalização horizontal atua por si só, como controladora de fluxos, pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada por dispositivos auxiliares. Como que ela seria esse reforço da sinalização vertical? Por exemplo, quando nós temos a sinalização vertical dizendo que é proibido estacionar. E aí a gente tem ali a faixa amarela, indicando qual é aquele perímetro, a faixa de via ali que não pode estacionar. Então, assim, uma pode complementar a outra, mas também a sinalização horizontal ela pode atuar por si só, não somente em complemento a outras sinalizações. Um exemplo que eu sempre costumo falar é que somente a faixa amarela ali do meio-fio, pintar o meio-fio de amarelo, não significa algum impedimento de estacionamento. Algumas pessoas têm essa ideia. Ah, aqui é faixa amarela, é meio-fio amarelo, não posso estacionar. Se não tem nenhuma sinalização vertical disciplinando ali o que pode e o que não pode naquele local, às vezes acontece até dos próprios moradores, igual eu já vi aqui em Dourados uma vez, o cara pintou meio fio lá de amarelo porque não queria que ninguém estacionasse ali. Mas na via mesmo não tinha nenhum impedimento. Então, assim, sempre procurar observar as duas sinalizações, até para não cometer nenhum tipo de equívoco aí. Aspectos legais. É responsabilidade dos órgãos ou entidades de trânsito a implantação da sinalização horizontal, conforme estabelecido no artigo 90 do CTB. A sinalização horizontal tem poder de regulamentação em casos específicos, conforme previsto no CTB e legislação complementar, e assinalados nos respectivos itens da marca deste manual. No caso, toda a referência desse material aqui é sobre o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal. Seguidos estão relacionados alguns artigos do CTB específicos do capítulo 15 das infrações cujo desrespeito à sinalização horizontal caracteriza infração de trânsito. Artigo 181.8 proíbe o estacionamento do veículo sobre faixa de pedestres, ciclofaixas e marcas de canalização. Proíbe o estacionamento do veículo onde houver sinalização horizontal delimitadora do ponto de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo.
Proíbe a parada do veículo sobre a faixa destinada a pedestres e marcas de canalização. Proíbe a parada do veículo na área de cruzamento das vias. Proíbe a parada do veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Então, nós temos no CTB algumas regulamentações ali, que a faixa de sinalização horizontal, ela também regulamenta algumas situações. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada, ultrapassagem e transposição. O exemplo que a gente tem, né, da faixa sinalização horizontal, onde ela pode também regulamentar. Quando a gente está transitando na via ali, que tem faixa contínua. Se a gente não obedecer o que disciplina aquela sinalização horizontal, que não pode ultrapassar naquele trecho, também é passível de notificação, né? Sofrer uma penalidade. Então, a sinalização horizontal, ela pode ser tanto de advertência, advertir sobre alguma situação, como também ela pode regulamentar a conduta do motorista. Proíbe o trânsito em ciclovias, ciclofaixas e marca de canalização, ultrapassar na contramão na faixa de pedestres, proíbe a ultrapassagem pela contramão, onde houver linha de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla, contínua ou simples contínua amarela, entre outros. Qual que é a importância dessa sinalização horizontal? A sinalização horizontal ela permite melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso. Aumenta a segurança em condições adversas, como neblina, noite, chuva. Contribui para a redução de acidentes e transmite mensagens aos condutores e pedestres. Apresenta algumas limitações, como reduzida durabilidade, né, quando sujeito a tráfego intenso. Às vezes a gente sabe que a sinalização horizontal, muitas vezes ela precisa ter uma manutenção mais frequente, diferente da sinalização vertical, que dura um pouco mais. Neblina, pavimento molhado, super tráfego intenso, padrão de formas e cores. A sinalização horizontal é constituída por combinação de traçados e cores que define os diversos tipos de marcas viárias. Aí temos os padrões. Contínua corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trechos específicos de pista. Tracejada ou seccionada corresponde às linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que dados em forma de desenho ou escrita, explicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente. Aí nós temos as cores também. Existe o padrão das cores utilizado na sinalização horizontal, que é amarelo, utilizado para separar movimentos veiculares de fluxos opostos, regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral, delimitar espaços proibidos para estacionamento e ou parada, demarcar obstáculos transversais à pista ou lombada, né? A branca, utilizada para separar movimentos veiculares de mesmo sentido, delimitar áreas de circulação, delimitar trechos de pistas destinados ao estacionamento, regulamentar de veículos em condições especiais, regulamentar faixas de travessias de pedestres, regulamentar a linha de transposição e ultrapassagem, demarcar a linha de retenção e linha de preferência, escrever setas, símbolos e legendas. A vermelha, ela é utilizada para demarcar ciclovias ou ciclofaixas, inscrever símbolo, né, ou cruz. A azul, utilizada como base para inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada, para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física. Preta, utilizada para proporcionar contraste entre a marca viária, né, inscrição, e o pavimento, utilizada principalmente o pavimento de concreto, não constituindo propriamente uma cor de sinalização. No curso anterior teve um aluno que perguntou, até eu não tinha conhecimento, porque eu nunca tinha observado nas vias de Campo Grande. Lá a gente tem uma sinalização horizontal nos semáforos. Logo à frente, a faixa de retenção dos veículos, nós temos um espaço delimitado ali. E ele perguntou para que servia aquele espaço delimitado. Lá, né, aqui em Dourados a gente não tem, acredito que nas outras cidades do interior a gente também não tem. É destinado para a parada das motocicletas. Elas param à frente dos veículos, 4 rodas mesmo. Então, nesses casos, elas não caracteriza o avançar o sinal vermelho do semáforo, porque
aquele espaço ali, aquela faixa de retenção ali das motocicletas, ela é à frente da destinada aos veículos 4 rodas, justamente para o trânsito fluir melhor. As motocicletas vêm, param ali na frente, a hora que o semáforo for liberado, tiver no sinal verde, elas podem transitar mais rapidamente, né? Normalmente o veículo 2 rodas ele empreende a velocidade um pouco mais rápido e assim o trânsito flui. Porque aquela faixa de delimitação ali, quando o veículo para à frente dela no semáforo, que é a faixa de retenção, se o veículo avança aquela faixa, já caracteriza avançar o sinal vermelho do semáforo, porque aquele ali é o limite. A partir do momento que passou daquela faixa, já está avançando o sinal vermelho, não precisa necessariamente a pessoa atravessar a via. Classificação. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, separam e coordenam as correntes de tráfego e as linhas de divisão de fluxos opostos. Aí que eu trouxe para os senhores verem. Linhas de divisão de fluxos. Aí tem a simples contínua, a simples seccionada, dupla contínua seccionada, dupla seccionada. Aí linhas de divisão de fluxos opostos. Ultrapassagem permitida para os 2 sentidos, ultrapassagem permitida somente no sentido B, ultrapassagem proibida para os 2 sentidos e ultrapassagem proibida para os 2 sentidos. As linhas de divisão de fluxo, né, as aplicações. A, B e C, proibida ultrapassagem e transposição de faixa. D, E e F, permitida ultrapassagem e transposição de faixa. Linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido, contínua ou seccionada. Marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestres. Em casos específicos, tem poder de regulamentação. A linha de retenção indica o condutor o local limite em que deve parar o seu veículo. É o que eu disse, essa linha de retenção, essa faixa de retenção, principalmente no semáforo, o condutor para o veículo à frente dela, já caracteriza a infração de trânsito. A exemplo de aplicação da linha de retenção, aqui nos cruzamentos, principalmente. Regulamento local de travessia de pedestres, nós temos as faixas de pedestres, né, tipo zebrado ou tipo paralelo. Regulamento local de travessia de ciclistas, marcação de cruzamento rodocicloviários, cruzamento em ângulo reto ou em ângulo oblíquo. Exemplo de aplicação de marcação em cruzamentos rodocicloviários. Assinala aos condutores a área da pista em que não devem parar ou estacionar os veículos, prejudicando a circulação, que é a marcação de área de conflito. Marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego de uma via, direcionam a circulação dos veículos e regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis. Na cor branca, direciona o fluxo de mesmo sentido, e na cor amarela, direciona o fluxo de sentidos opostos. Marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento. Delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e ou a parada de veículos na via. Quando associados à sinalização vertical de regulamentação, tem poder de regulamentação. Aí nós temos exemplos aqui, amarela, né, as linhas, as faixas de táxi, carga, descarga. Inscrições no pavimento melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via. Nós temos as setas direcionais, siga em frente, vira à esquerda, vira à direita, siga em frente ou vira à esquerda. Então nós temos aqui, quando é pintado no pavimento, né, a orientação do fluxo, para ajudar o condutor ali, né, quanto às características de trânsito naquela via. Aí nós temos alguns símbolos, né, que são pintados no pavimento, legendas. Quando nós temos principalmente escola, né, a gente vê sempre essas escritas, devagar, escola, ou pare, ônibus, ou em alguns locais é escrito no pavimento ali a velocidade que pode ser desempenhada naquela via. Vou mostrar aqui para os senhores o manual. Aqui.
Manual de sinalização horizontal. Ele tem 130 páginas. Novamente, a gente vai perceber os princípios aqui, sempre são os mesmos princípios. Aí nós temos definição e função. Essa definição é que eu já trouxe no material lá anterior para os senhores, então não tem necessidade de eu ler, mas esses conceitos eu já ressalto para os senhores, que é algo importante os senhores saber, principalmente para avaliação. Mas não é nada difícil de identificar, até porque no próprio corpo do texto aqui, se os senhores observar, até vou voltar aqui para que ninguém tenha dúvida. Sinalização horizontal, ó, tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via. Na sinalização vertical, a gente tem específico aqui, acho que na advertência vai ter, peraí. Ó, a sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical. Então, se você tiver esse texto aqui e fala, aqui por exemplo, é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical. Você já vai entender que é sinalização vertical, não vai ser horizontal, porque está fixado em posição vertical. Então, é uns bisuzinhos para os senhores já irem pegando, que pode fazer diferença na hora da prova. Aí nós temos os padrões, as normas, as cores, né? Onde que são utilizadas cada uma das cores, igual eu falei anteriormente. Aí tem a tonalidade também, os padrões dessas cores que são utilizadas. Então, eu não posso, por exemplo, a gente tem bastante variação de tons de azul, né? Eu não posso utilizar aqui um azul marinho, no outro lugar um azul turquesa, outro lugar outro tipo de azul, porque a gente tem. Sem problema, Rodrigo, tranquilo. Nós estamos. Depois no final eu vou dar uma revisão. Aí, se você tiver alguma dúvida também, pode perguntar que a gente já tira a sua dúvida. Então, eu não posso, em cada local que eu for escrever essa sinalização no pavimento, utilizar um padrão de cor diferente. Por isso que já tem certinho aqui até o tom que tem que ser utilizado essa tinta. As dimensões também variam do tipo de via que ele vai ser instalada, né? Conforme o fluxo de veículos ali. Deixa eu ver o que mais que eu vou passar para os senhores aqui. Aqui, ó. As dimensões do traçado da via ali, ele vai variar de acordo com a velocidade que é o limite daquela via. Por exemplo, menor que 80 km por hora, a largura da linha em metros é 0,10. Se for maior que 80 km por hora, já é 0,15. Por quê? Para facilitar que o condutor visualize aquela sinalização, né, com mais facilidade, porque se ele está com uma velocidade mais alta, então ele precisa que essa inscrição no pavimento seja um pouco maior. Aí nós temos aqui outras dimensões, a cadência, qual que é o espaçamento daqueles traçados e tal, quanto que tem que medir o traço em metros, dependendo da velocidade da via. Então, o traçado que eu tenho no perímetro urbano é diferente do que eu tenho na rodovia, é diferente da rodovia que eu posso desempenhar uma velocidade maior do que uma rodovia que eu não posso correr tanto. Então, tudo isso varia e o manual traz isso certinho também. Onde que é colocada, né? Cada sinalização, onde que é usada amarela, onde que é usada branca, as faixas.
a distância de visibilidade e a velocidade. Se a pessoa tiver a 40 quilômetros por hora, a distância mínima de visibilidade, 140 metros. Agora, se ela tiver a 110 quilômetros por hora, 355 metros. Então, tudo isso tem que ser observado. Enfim, esse manual também é bem grande, bem extenso, tem bastante detalhes. É só para os senhores saberem que existem, né, essa padronização, que não é feito assim ao acaso, eu vou usar qualquer azul, não, eu vou pintar de qualquer tamanho aqui na via, essa faixa e tá tudo certo, pode ser qualquer largura, então tudo é pré-estabelecido, existe um padrão. Se não é adotado, pelo menos deveria ser adotado o padrão, porque existe um manual que regulamenta isso. Vamos para a nossa última apresentação de slides aqui, o último material, antes da gente fazer a nossa revisão. Eu tenho 1 hora ainda para menos de 1 hora para dar esse material aqui para os senhores e fazer a revisão. Então, vou correr um pouquinho. Agora nós vamos entrar em sinalização semafórica. O que é sinalização semafórica? Né? Quando que ela é implantada? Como áreas urbanas, houve um aumento significativo na quantidade de veículos. Com isso, houve a necessidade de implantação de vários meios de sinalização de trânsito com o intuito de organizá-lo, e a sinalização semafórica é uma delas. É uma das prioridades na gestão de trânsito, que o fluxo de veículos possa acontecer sem incidentes ou acidentes. A implantação dos semáforos é vista como uma das maneiras de intervenção a fim de minimizar os conflitos existentes nas interseções. No Brasil, temos a implantação de semáforos como uma medida generalizada na solução de problemas de conflitos em interseções. É o que muita gente fala, às vezes a gente tem um problema ali numa interseção, que às vezes a melhor solução não seria a implantação de semáforo, mas infelizmente no Brasil a gente tem essa ideia, tô com um problema aqui, vou colocar um semáforo aqui, tá tudo certo, já vai resolver. E muitas vezes não é, muitas vezes você precisa mudar o sentido de direção daquela via, ou você precisa aumentar a largura da via, então tem várias saídas, né, que podem ser adotadas. A sinalização semafórica tem por finalidade transmitir aos usuários a informação sobre o direito de passagem em interseções e ou seções de via, onde o espaço viário é disputado por dois ou mais movimentos conflitantes, ou advertir sobre a presença de situação na via que possa comprometer a segurança dos usuários. Essa é a definição que vem lá no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 5. É classificada segundo a sua função. Então, nós temos a sinalização semafórica de regulamentação, que é aquele que nós conhecemos, o amarelo, vermelho e verde. E temos a sinalização semafórica de advertência, que é aquela luzinha que fica piscando, justamente para advertir o condutor. A sinalização de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito numa interseção ou seção de via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e ou pedestres. Já de advertência, tem a função de advertir sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. Padrão de sinalização semafórica: as formas, as cores e os sinais. As diferentes combinações de forma, cor e sinal integrantes da sinalização semafórica possuem significados diferentes, que têm a finalidade de transmitir informações específicas ao condutor e ao pedestre. Segundo o CTB, as cores para controle de fluxo da sinalização semafórica são as seguintes: vermelha, amarela e verde. Não vou esquecer dessas cores, pessoal. Vermelho, amarelo e verde. Vermelha, obrigatoriedade de parar. Amarela, indica atenção, necessitando que o condutor pare o veículo, isso resulta em situação de perigo. E verde, indica permissão de prosseguir, assim o condutor pode efetuar as operações indicadas pelo sinal luminoso. Aí nós temos aqui, né, uma tabela com as cores e sinais da sinalização semafóricos em foco e de forma circular. Cores e sinais da sinalização semafórica também utilizados pelos pedestres. Os tipos de semáforos. Semáforos empregados na sinalização semafórica de regulamentação, conforme a figura 23, é a figura que estava lá atrás.
Veicular, exceto de ciclista. O grupo focal veicular possui 3 indicações luminosas: vermelha, amarela e verde, dispostas nessa ordem de cima para baixo quando vertical e da esquerda para a direita quando horizontal. Pode-se também utilizar grupo focal composto de 2 focos vermelhos, um amarelo e um verde, dispostos vertical ou horizontalmente. Veicular direcional. O grupo focal veicular direcional possui 3 indicações luminosas: vermelha com seta, amarela com ou sem seta e verde com seta, dispostas nessa ordem de cima para baixo quando vertical ou da esquerda para a direita quando horizontal. Deve ser utilizada apenas nas proximidades em que há períodos de verde distintos para os diferentes movimentos. As setas devem ser orientadas ou para cima, ou para a direita ou para a esquerda. Isso aqui é aqueles exemplos de cruzamento que nós temos, que às vezes para a pessoa seguir tá vermelho, mas para ela virar à esquerda ou à direita tá verde. Então, quando a gente precisa regulamentar esse sentido direcional, aí usa aquele semáforo que tem a setinha. Agora, quando não, quando ali só vai seguir aquele fluxo mesmo, aí você usa o veicular sem ser com a seta, né? Sem ser direcional. Veicular direção livre. O grupo focal veicular direção livre é constituído somente pelo foco verde com seta. A seta deve ser orientada para cima, para a esquerda ou para a direita. Veicular de controle de acesso específico. O grupo focal veicular de controle de acesso específico possui focos vermelhos e verdes, dispostos nessa ordem, de cima para baixo, quando vertical, ou da esquerda para a direita, quando horizontal, para uso exclusivo em controles tipos de praças de pedágio e balsa, que é aquele que a gente tem do xizinho ou da setinha. Aí, veicular de faixa reversível. O grupo focal veicular de faixa reversível é formado por um foco vermelho com símbolo X e um foco verde com seta orientada para baixo, dispostos nessa ordem, da esquerda para a direita na posição horizontal. Pedestres. Os grupos focais de pedestres são compostos por focos vermelho e verde, com pictogramas respectivos, dispostos nessa ordem, de cima para baixo, na posição vertical. Ciclistas. Os grupos focais de ciclistas são compostos por focos vermelho, amarelo e verde, com pictogramas respectivos dispostos nessa ordem, de cima para baixo, na posição vertical. Aí que tem todos os exemplos dele. Veicular, veicular direcional, direção livre, veicular de controle de acesso específico, veicular de faixa reversível, de pedestre, de ciclista. Aqui tem os exemplos de sinalização semafórica de regulamentação, que é na obediência a essa sinalização semafórica de regulamentação. Lembro que sempre que a sinalização está regulamentando, que ela é de regulamentação, o condutor, quando não obedece, ele é passível de sofrer alguma penalidade. Aí nós temos também os de advertência, semáforos empregados na sinalização. A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir quanto a obstáculos e situações perigosas, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar medidas de precauções para sua segurança. Este dispositivo é composto por uma ou duas luzes de cor amarela, cujo funcionamento é piscando alternadamente. Os grupos focais utilizados na sinalização semafórica de advertência devem ser formados por um ou dois focos amarelos em funcionamento intermitente. O foco deve piscar de 1 em 1 segundo, na frequência de 1 Hz e na proporção aceso e apagado, igual a meio segundo. A disposição dos focos na formação dos semáforos veiculares de advertência duplos poderá ser vertical ou horizontal. No caso da utilização de dois focos em funcionamento intermitente, eles devem piscar alternadamente. Em situações especiais, o semáforo de regulamentação pode ser utilizado para efeito de sinalização semafórica de advertência. Para tanto, os focos verde e vermelho são apagados e o foco amarelo opera de forma intermitente em todas as aproximações. Nessa situação, os focos de pedestres também devem ser apagados. Nessa situação aqui, é quando o semáforo, né, de regulamentação, por exemplo, se falar o semáforo não está funcionando ali naquele cruzamento, fica só piscando o foco amarelo. Então, ele deixa de ser uma sinalização, um semáforo de regulamentação e passa a ser um semáforo de advertência naquela via por N motivos. Às vezes acontece algum problema ali naquela via, que aí é necessário que o condutor tenha mais cuidado para transitar naquela via. Então, fica piscando o foco ali intermitente a luz amarela.
Aí, semáforos empregados na sinalização semafórica de advertência. Pode ser posição vertical ou horizontal. Tem uma foto deles. Os critérios para a instalação da sinalização semafórica. Para a instalação da sinalização semafórica, é considerado o volume veicular médio por hora, os quais devem atender os volumes mínimos estabelecidos pelo Manual de Sinalização de Trânsito, para que assim possa ser feita a sinalização semafórica. O volume veicular altera-se durante os períodos do dia e também da semana. Existem locais em que o volume veicular é alto apenas em alguns períodos, os quais podemos exemplificar nas localidades próximas de restaurantes, no qual o horário de almoço e janta faz com que o volume aumente devido à procura pela refeição. O dia da semana também é considerado necessário para analisar a verificação do volume veicular, pois aos sábados e domingos o volume de veículos é menor, ou mesmo em feriados, a não ser que a região seja turística. Isso fará o volume veicular aumentar. A composição do volume veicular é determinada por todos os veículos que passam por um local. Esses veículos são carros, motos, caminhões, ônibus. Os veículos não podem ter tração animal, elétrica, mecânica, entre outros, e todos farão parte do volume veicular de uma via, pois todos utilizam a via e passam por determinados cruzamentos para chegar a seu destino. Tem aquelas situações que às vezes tem um semáforo no cruzamento, mas por algumas vezes no final de semana aquele semáforo ele fica só piscando a luz amarela, né? Ele deixa de ser regulamentação e passa a ser de advertência, porque segundo a análise ali da pessoa responsável pelo trânsito no local, né, do engenheiro do local, o volume de veículos naquela via no final de semana ou no feriado, enfim, naquele momento que o sinal está de advertência não é tão grande, então não há necessidade de ter uma sinalização de regulamentação, somente de advertência para o condutor ter mais atenção. Deixa eu mostrar aqui o manual. Também temos o manual de sinalização semafórica, esse tem 314 páginas, ele é bem grande. Nós temos os padrões de cores, né? Que são utilizados, os tipos, onde devem ser fixados, eles vão ver tudo aqui no manual. Os princípios são sempre os mesmos. A definição da sinalização semafórica, padrão das cores, das formas dos sinais, que quem tiver curiosidade para dar uma olhada na tabela, aquela tabela que eu trouxe nos slides aqui, ela está mais detalhadinha. Melhor para visualizar. As dimensões, qual o diâmetro que deve ter a lente, né? De acordo com o tipo do semáforo, o tipo de para que ele vai ser destinado. Aí tem aquela tabela que eu trouxe para os senhores. O que é a lente, o que é a fonte de luz, o que é o refletor, a máscara, pestana ou cobre-foco. Então, tem tudo determinando aqui o anteparo, como que tem que ser o anteparo, os elementos de sustentação, quais são esses elementos, como eles devem ser afixados, os controladores semafóricos, os detectores do tráfego, os laços detectores indutivos, o ângulo que aquele semáforo ele tem que ficar para que o motorista possa visualizar, né, as cores que estão ali indicando. Aí os critérios para ser instalado a sinalização semafórica, eles fazem uns cálculos do movimento naquela via, da quantidade de veículos, os movimentos de interseção que são convergentes, divergentes. É bastante complexo assim, o estudo que é feito para definir a instalação ou não de um semáforo. São muitos detalhes, né? E principalmente quando a gente fala em movimento de veículos, em quantos veículos passam ali, quais veículos são no final de semana, se tem a mesma quantidade ou não. É uma nota interessante também, quem quiser dar uma olhada depois, eu posso disponibilizar, tem bastante detalhes. Isso aqui não vai cair na prova dos senhores,
mas eu queria que o senhor tivesse pelo menos conhecimento de que são inúmeros os critérios que são adotados para se definir a instalação de um semáforo ou não, e também como eles vão ser afixados, né? Qual tipo de material que é utilizado. Então, tudo isso é padronizado. Vou botar lá para nossa. Aí nós temos também os dispositivos auxiliares. O que são esses dispositivos auxiliares? Eu vou botar aqui. São elementos colocados no pavimento ou nos obstáculos próximos, com a finalidade de tornar mais eficiente e segura a operação na via. São constituídos de matérias e formas e cores diversas, dotados ou não de refletividade, com as funções de incrementar a visibilidade da sinalização, do alinhamento da via e de obstáculos à circulação, reduzir a velocidade do trânsito, reduzir os acidentes e minimizar a sua severidade, alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial em caráter permanente ou temporário, fornecer proteção aos usuários da via e ocupação lindeira e das vias, áreas, passagens de nível. Aí nós temos alguns exemplos de dispositivos auxiliares. Nós temos conhecimento que nós usamos, né, bastante dispositivo auxiliar, que é o cone, principalmente quando vai fazer algum tipo de blitz, alguma situação ali que a gente precisa impedir o trânsito, utilizamos o dispositivo auxiliar cone. Existe também o cilindro, o balizador móvel, tambores, as barreiras, fita zebrada, que às vezes nós utilizamos também, cavaletes, tapumes, faixas, elementos luminosos complementares, bandeiras, gradis. Aí temos também a sinalização temporária, que de acordo com o volume 7 do Manual de Sinalização, a sinalização temporária tem como sinalização vertical, horizontal, semafórica, dispositivos auxiliares e dispositivos de segurança. É constituída por elementos específicos que apresentam características visuais próprias para informar e advertir os condutores e pedestres sobre situações anômalas que possam constituir obstáculo à livre circulação e pôr em risco a segurança dos usuários da via. Elas têm por finalidade proteger os trabalhadores e os usuários da via em geral, advertir aos usuários da via sobre o caráter temporário da intervenção, canalizar o usuário da via, estabelecendo os limites, ter informações precisas e claras, né, e padronizadas, regulamentar a circulação e outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos, assegurar a continuidade dos caminhos e aos acessos às edificações lindeiras, orientar os usuários sobre os caminhos alternativos e diminuir o desconforto causado à população da área afetada pela intervenção. Essa sinalização visa sinalizar situações de caráter temporário e inesperado, entre outros casos. É quando a gente tem as obras na via pública, tais como construção de nova pista, alteração na geometria da via, construção de obras de arte, canalização de córregos, implantação de redes subterrâneas e aéreas, restauração de pavimento e recapeamentos, serviço de manutenção em redes de energia elétrica, de água e esgoto, de gás, combustível canalizado de comunicação, serviço de pavimentação, sinalização, topografia, remoção de interferências, varredura da pista, poda de árvore e limpeza de bueiros. Eventos tais como passeio ciclístico, maratona, filmagem, festa junina, ações de emergência, como rompimento de dutos, recuperação de pavimento, acidente, desmoronamento, sinalização reversíveis, bloqueios. Na sinalização temporária, os elementos que compõem a sinalização vertical de regulamentação, a sinalização horizontal e a sinalização semafórica têm suas características preservadas, ou seja, mesmo que aquela sinalização ela esteja ali temporariamente, a função daquela sinalização que está ali sendo empregada, ela não é perdida. Então, se a sinalização ali, se nós temos uma sinalização vertical de regulamentação, ela também é imperativa ao condutor. Da mesma forma, a sinalização horizontal, da mesma forma, a sinalização semafórica. Então, não significa que porque aquela sinalização ela é temporária, que ela vai ter sua função prejudicada.
Já a sinalização vertical de advertência, as placas de orientação de destino adquirem características próprias de cor, sendo adotadas as combinações de cores preta e laranja, porém mantém as características de forma, dimensões e padrões alfanuméricos. Principalmente quando a gente vê essas obras na pista, pode observar que aquela sinalização vertical de advertência, que em outros locais ela é amarela, nos locais como ela é temporária, ela fica laranja. Mudam a cor dela para laranja, né? Normalmente ela é laranja com as escritas pretas, porque ela é uma sinalização temporária. Logo, ela vai ser modificada, ela vai sair daquele local, né? Ali onde tem, por exemplo, aquela plaquinha que indica homens na pista trabalhando, aquela sinalização laranja. Depois que terminarem a reforma na pista, não vai ter mais a necessidade dela permanecer ali. Então, por isso, essa sinalização de advertência de cunho temporário, ela ganha essa cor laranja. E outra, deixa eu ver se tem aqui no mais pra frente. Não, não tem. Aqui tá parecendo que ela é amarela, mas não sei se é por conta da luz do computador, mas são as laranjas, sinalização temporária vertical, ela é laranja. Temos também a sinalização por gesto. Isso aqui é muito importante que os senhores saibam, porque é o que nós utilizamos, né, enquanto agentes de trânsito, os gestos do agente. Como que a gente. Porque sabemos que nós temos prioridade sobre todos os demais sinais. Então, quando que eu vou empregar o agente de trânsito naquela via, né? E quais são os sinais que ele deve fazer? As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Os gestos podem ser sinal, né? Braço levantado verticalmente com a mão para frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrarem nela não são obrigados a parar. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente, do lado do trânsito em que se destina. Ordem de parada a todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o seu sentido de deslocamento. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Braço levantado com movimento de antebraço para frente e para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Ordem de seguir. Então, isso aqui é importante a gente saber para quando estiver na via, né, adotar os sinais de forma correta. Existe um padrão que deve ser adotado pelos agentes da autoridade de trânsito, né, sobre os movimentos que são feitos e o significado que eles possuem. Da mesma forma, existem os gestos dos condutores. Às vezes, a sinalização do veículo pode estar deficiente ou inoperante, existem os gestos que eles podem fazer. Por exemplo, se o braço estiver estendido ali para fora, do lado esquerdo, ele vai dobrar a esquerda. Se ele estiver levantado ali, indicando o sentido da direita, ele vai dobrar a direita. Se ele estiver alternando, né, para cima e para baixo, na direção vertical, vai diminuir a marcha ou vai parar. Temos também os sinais sonoros. Os sinais sonoros é outra coisa que nós utilizamos bastante quando estamos desempenhando a função de agente de fiscalização de trânsito. Sinais de apito, um silvio breve, o que ele significa? Siga, ele é empregado para liberar o trânsito em direção ao sentido indicado pelo agente. Dois silvos breves, pare, indica parada obrigatória. Um silvio longo, diminua a marcha, quando for necessário fazer diminuir a marcha dos veículos. Os sinais sonoros só devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente. Então, no mesmo momento que o condutor está fazendo aqueles gestos, né, que eu já passei aqui para os senhores, esses gestos aqui, ele vai estar com seu apito ali, emitindo sinais sonoros, para que o condutor também possa assimilar um com o outro.
Aí temos também a sinalização eletrônica. O que é a sinalização eletrônica? Para que ela serve? Ela auxilia os órgãos de trânsito no cumprimento das normas de segurança definidas pela lei, através da aplicação de tecnologias de informática e eletrônica. O avanço tecnológico tem colocado à disposição das autoridades de trânsito e seus agentes equipamentos que potencializam o exercício de suas atividades, tornando-as mais eficientes e eficazes, contribuindo de forma significativa para a segurança do trânsito. O uso dessas tecnologias representa uma alternativa eficiente, mas não exclusiva, que poderá a autoridade delas se valer para o exercício compulsório de sua prerrogativa de polícia administrativa. Esse poder de polícia é conceituado pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 72, que institui o Código Tributário. Artigo 78. Considera poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. A utilização dessa fiscalização não exclui a fiscalização com base no recurso humano, porém, em alguns casos, mostra-se qualitativamente mais eficiente e praticamente imune à falhabilidade, à subjetividade, à pessoalidade e à imprecisão humana. Então, esses equipamentos de fiscalização eletrônica, aí, muitas vezes, eles são mais eficientes que o humano, né? O recurso humano, porque ali você não tem discricionariedade. Se ele tiver implantado, afixado ali em determinado local, por exemplo, a fiscalização eletrônica de velocidade, o veículo passou acima da velocidade permitida para aquela via, não importa quem seja. Passou, ele já vai ali notificar o veículo. Então, ele é imparcial, ele, né, a não ser que o aparelho não esteja aferido no período correto ali, que esteja apresentando algum defeito, normalmente ele vai ser mais preciso que a ação humana. A fiscalização eletrônica. Voltei, peraí. A fiscalização eletrônica de trânsito se divide em aplicações metrológicas e aplicação não metrológicas. As aplicações metrológicas envolvem a medição do valor e uma grandeza física. No caso de fiscalização eletrônica de trânsito, a aplicação metrológica se refere à fiscalização de velocidade. As aplicações não metrológicas, segundo a resolução do CONTRAN 165 de 2004 e suas alterações, não envolvem medições, simplesmente constatam ou identificam a ocorrência ou não de algum evento. Na fiscalização eletrônica de trânsito, as aplicações não metrológicas se referem à fiscalização de invasão de semáforo vermelho, invasão de faixa exclusiva de ônibus, parada sobre faixa de pedestre, trânsito em faixa ou local não permitido. Outra legislação importante que merece ser citada é a resolução do CONTRAN 396, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 1º. A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques nas vias públicas deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida com ou sem dispositivo registrador de imagens dos seguintes tipos. Aí tem o fixo, que é o medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido em caráter permanente. Nós temos alguns exemplos deles. Tem o estático, que é o medidor de velocidade com registro de imagem instalado em veículo parado ou em suporte apropriado, que antigamente a gente tinha bastante o apoio do PK aqui em Dourados para fazer blitz. Fazia blitz com o pessoal do PK, então a gente já conseguia abordar somente aqueles veículos que ele apontava que tinham alguma irregularidade, não precisava abordar aquele número tão grande de veículos na via. Móvel, medidor de velocidade instalado em veículo em movimento, procedendo à medição ao longo da via. E o portátil, com medidor de velocidade direcionado manualmente para o veículo alvo.
Ô, Antiga, eu acho que seu áudio tá desativado aí. Voltou? Ah, beleza. Ô, moleque. Obrigada. Tá cortado o áudio. Ué, tá cortando. Eu vou deixar aqui então, aí qualquer coisa depois eu observo o chat, porque se eu vou pro chat, eu não consigo falar com os senhores. Tá dando para ouvir? Agora sim. Tá. Nós temos o medidor portátil, né, que é o medidor de velocidade direcionado manualmente para o veículo, né, alvo, que é que normalmente a gente vê o pessoal da PRF que utiliza nas rodovias, a gente observa com mais frequência. Parágrafo 1º. Para fins dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Tem o medidor de velocidade, que é o instrumento ou equipamento destinado à medição de velocidade de veículos, e tem o controlador eletrônico de velocidade, que é o medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de regulamentado para a via, ou trecho por meio da sinalização, placa R19, ou, na sua ausência, pelos limites definidos no artigo 61 do CTB. Lembra quando eu falei lá atrás que a gente normalmente na via, na sinalização de regulamentação, nós temos a sinalização, a placa que é a R19, que ela estabelece o limite máximo para aquela via. Mas na ausência dessa sinalização, de acordo com a característica daquela via, se ela é uma via de trânsito rápido, se ela é uma via coletora, se é uma rodovia, se é uma estrada, a gente tem os limites de velocidade estabelecidos no artigo 61 do CTB. Então, se nós não temos a sinalização ali de regulamentação presente naquela via, o controlador eletrônico de velocidade ele vai se basear nos limites definidos pelo artigo 61. E não está errado, está certo, está previsto em lei. Redutor eletrônico de velocidade, barreira ou lombada eletrônica, medidor de velocidade do tipo fixo com dispositivo registrador de imagem destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade em trechos considerados críticos, cujo limite diferenciado ao limite máximo regulamentado para a via, ou trecho em um ponto específico indicado por meio de sinalização placa R19. É aquelas lombadas eletrônicas ali, às vezes, na via a velocidade máxima que pode ser desempenhada ali é 50 km por hora, mas em um determinado trecho, o redutor eletrônico de velocidade ele estabelece o limite máximo ali, por exemplo, de 30 km por hora. Então, deve ser obedecido essa velocidade estabelecida pelo redutor eletrônico de velocidade. E parágrafo 2º, quando for utilizado o redutor eletrônico de velocidade, o equipamento deverá ser dotado de dispositivo display que mostre aos condutores a velocidade medida. Então, sempre que tiver ali na via o redutor eletrônico de velocidade, tem que ter o display para mostrar para o condutor ali qual a velocidade que ele transitou naquele local. Nota-se, analisando o artigo 1º da Resolução 396 do CONTRAN, que fica claro quais são os 4 tipos de instrumentos ou equipamentos utilizados na fiscalização eletrônica de velocidade. Artigo 2º. O medidor de velocidade dotado de dispositivo registrador de imagem deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo, registrar a placa do veículo, a velocidade do veículo, né, medida em quilômetros por hora, a data e hora da infração e a contagem volumétrica de tráfego. Conter a velocidade regulamentada para o local da via em quilômetros por hora, o local da infração, identificado de forma descritiva ou codificado, identificação do instrumento ou equipamento utilizado mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via e a data da verificação de que trata o inciso 3º do inciso 3 do artigo 3º. Por que tem que ter todos esses detalhes aqui, pessoal? Porque alguns desses dados, se não tiver presente no auto de infração ali, que foi gerado por conta daquela infração, o condutor pode sim entrar com recurso e vir até a invalidar esse auto. Como, por exemplo, se a notificação de trânsito tiver sido emitida mais de 30 dias depois do cometimento da infração. Lá você vai ter a data do cometimento da infração e a data que foi emitido aquele auto. Então, o condutor, ele tendo conhecimento desses dados, ele pode, né, entrar com recurso, ou se o aparelho tiver com
o aparelho de identificação, ali, o instrumento que foi utilizado, ele não estiver aferido de maneira correta, no prazo correto que determina a legislação, salvo engano, é de 12 meses. Também pode entrar com recurso e é passível dele conseguir a anulação desse auto. O medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos: ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta resolução. Ser aprovada a verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 meses. São 12 meses mesmo. E, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência. Cabe à autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo. Parágrafo 1º. Não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração, quando utilizado o medidor de velocidade com dispositivo registrador de imagem, que atenda ao disposto nos artigos 2º e 3º. Quando em determinado trecho da via houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os equipamentos do tipo estático, portátil e móvel somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento de 500 metros em vias urbanas e trechos de vias rurais com características de via urbana e 2 quilômetros em vias rurais e vias de trânsito rápido. Em seu artigo 8º, a mesma resolução afirma alguns conceitos e definições importantes que se referem aos veículos. Artigo 8º. Quando o local ou trecho da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R19 deverá estar acompanhada da informação complementar na forma do anexo 5. Por exemplo, em determinada via, eu tenho lá que mudou a velocidade máxima permitida. Então, a placa R19 ela tem que vir obrigatoriamente lá indicando quantos quilômetros é para veículos, quantos quilômetros por hora é para veículo leve, quantos quilômetros por hora é para veículo pesado, justamente para o condutor ter esse conhecimento e não, vir a infringir as normas ali determinadas pelo local. Às vezes a gente tem alguns radares na rodovia lá e lá tem a sinalização, a placa R19, e nela estabelece lá qual é a velocidade para os veículos leves e veículos pesados. Para fins de cumprimento estabelecido no CAPT, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir: veículos leves, correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta, com peso bruto total, que é o PBT, igual ou inferior a 3.500 kg. Os pesados, correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor casa, o motorhome, reboque ou semi-reboque e suas combinações. Parágrafo 2º. Veículo leve. Tracionando outro veículo, equipara-se a veículo pesado para fins de fiscalização. Lembra que eu comentei na aula passada? Se eu estou lá com o meu Fiat Palio, por exemplo, puxando uma carretinha, os que gostam de pescar aí, estou com um veículo hatch puxando o meu barco, já se equipara a veículo pesado. Então, eu tenho que obedecer a velocidade estabelecida para o veículo pesado, não mais o veículo leve, mesmo sendo o meu veículo um veículo leve. Ainda na resolução CONTRAN número 396, podemos encontrar os requisitos e procedimentos para a realização de estudo técnico que visa a implementação do referido dispositivo. Aí nós temos alguns tipos de dispositivo aqui, que são as classes, Deixa eu ver aqui o que é importante daqui para os senhores. Basicamente, a infração é caracterizada, identificando-se a própria placa do veículo, nesse tipo de dispositivo, OCR, eventualmente seguida da consulta em um banco de dados. Alguns exemplos de sua aplicação: implantação de sistema de rodízio de placas, restrição de circulação de caminhões em determinados locais, implantação da faixa exclusiva de ônibus. Deixa eu ver aqui o que mais que é importante, que isso aqui não vai muito cair na avaliação dos senhores, eu estou vendo que o nosso tempo está meio corrido. Não dá tempo. O sistema OCR faz a leitura das placas, consulta o banco de dados e passa as informações ao agente fiscalizador. Todo esse processo leva de 1 a 2 segundos e o repasse de informações eleva o nível de precisão da fiscalização,
que é feito com a mínima possibilidade de erro. O surgimento de sistemas de leitura automática de placas permitiu introduzir uma nova conceituação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito, a multifuncionalidade, o acoplamento do sistema de leitura automática de placas, LAP, aos equipamentos de fiscalização, tais como medidores de velocidade fixos e lombadas eletrônicas. Transformou-se em equipamentos multifuncionais, o que permite a fiscalização simultânea de infrações de enquadramentos distintos. O mesmo equipamento pode, por exemplo, fiscalizar o excesso de velocidade e a circulação de caminhões em faixas ou locais não permitidos. Desta forma, a multifuncionalidade do equipamento otimiza a fiscalização, além de proporcionar economicidade ao sistema, pois utiliza a mesma infraestrutura para diversas aplicações. É como se fossem vários equipamentos em um só, que podem registrar, além das infrações de trânsito, volume, tipos de veículo, velocidade e leitura de placas. Aqui em Dourados a gente tinha aquele semáforo que quando a pessoa passava o sinal vermelho, né, ele identificava e também identificava o limite da velocidade, estabelecia ali o limite de 50 km por hora. Então é um exemplo de multifuncionalidade do equipamento. Essas informações podem ser transmitidas online para um banco de dados que pode alimentar um sistema de monitoramento de tráfego em tempo real, fornecendo condições de trânsito para a imprensa, internet e público em geral, alimentando as informações para um sistema de painéis de mensagens variáveis, PMV, fornecendo dados para a operação e fiscalização do sistema viário e dados estatísticos para o planejamento urbano. O CTB reconheceu a importância da fiscalização eletrônica, trazendo em seu artigo 280 a possibilidade de utilização de dispositivos auxiliares de fiscalização, além da importância do agente de trânsito, que tradicionalmente exercia essa atividade. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. A fiscalização eletrônica otimiza o trabalho de fiscalização, principalmente no combate ao excesso de velocidade dos veículos, ao desrespeito à faixa de pedestre e ao avanço do sinal vermelho, infrações que estão ligadas diretamente à segurança do trânsito. Portanto, a comprovação de infrações de trânsito pode ser feita tanto pelo agente da autoridade quanto por dispositivos que auxiliam ou mesmo substituem, desde que seja previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, acabamos aqui nossa matéria, pessoal. Eu vou começar a revisão agora com os senhores. Deixa eu interromper o compartilhamento da minha tela aqui. Tá, vamos lá então. Alguns conceitos que é importante os senhores saberem quando forem realizar a avaliação. Quem tiver com papel aí quiser anotar, precisa de algum tempo para pegar algum rascunho aí, alguma coisa, ou não? Tá tranquilo? Eu vim aqui no chat, porque pelo celular eu estou com dois dispositivos, o chat e o celular. Posso já começar a revisão? Estão em QAP aí? Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lembrar alguns conceitos. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é um atributo das cidades, né? E se refere à condição que se realiza os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, tais deslocamentos são feitos através dos veículos, das vias e toda a infraestrutura que possibilita o ir e vir cotidiano. Lembra que eu falei lá da importância da mobilidade urbana? Então, é um conceito importante que os senhores saibam para a nossa avaliação. Está lá nos primeiros slides que a gente estudou. Nós falamos também na primeira aula sobre o tripé que se baseia o trânsito seguro, né? Esse tripé. E aí, do que é composto esse tripé que compõe o trânsito seguro? Engenharia, em educação e em esforço legal. Esse é o tripé que se baseia o trânsito seguro, que está lá previsto nos capítulos 6 e 7 da Lei 9.503, que é o CTB. O que mais aqui?
A gente falou também que algumas características que os especialistas apontam para melhorar a mobilidade urbana e a acessibilidade, né, para que o trânsito venha a fluir melhor. E na aula a gente pegou e comentou a respeito do que esses especialistas sugerem. E lembram lá que eles sugeriam o espaço urbano, o pedágio urbano, a carona solidária e o rodízio, né? Alguns dessas melhorias ainda não são utilizados no Brasil, mas são utilizados em outros países, e os especialistas as indicam, né? Então, pedágio urbano, a carona solidária e o rodízio. Lembra que eu falei lá também, a gente falou na aula, até eu mostrei a figura, os conceitos de tráfego, de trânsito, qual que era a diferença de um, qual que era a diferença de outro. Lembra que eu mostrei a figura que no tráfego lá os veículos estavam todos organizados, né? Era feito, o deslocamento é feito de forma ordenada, meios apropriados, diferentemente do trânsito lá, que às vezes está meio bagunçado. No tráfego, as definições de via de deslocamento de pessoas, eles se dão de forma ordenada e por meios apropriados. É importante os senhores conhecerem esses conceitos, o que é trânsito, o que é tráfego. Lembra que o tráfego ele é ordenado, o trânsito nem sempre. Lembra que eu falei também sobre as vias, os tipos de vias, quais são as características das vias? Está lá naquele material que a gente que eu trouxe para os senhores, que tem os desenhos das vias. Lembra que a via arterial ela é caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais. Arterial, então lembra do conceito. O que é uma faixa reversível? Também é importante os senhores saberem o que é uma faixa reversível. É uma faixa de rodagem na qual pode-se alterar o sentido de circulação do tráfego de veículos em determinadas condições. Lembra que aquela faixa lá que ela pode, né, se alterar de acordo com a necessidade da via, ou seja pela quantidade de veículos que esteja ali circulando, ou seja por um acidente. A faixa reversível ela pode alterar o seu sentido de circulação em determinadas condições. Lembra que eu comentei também várias vezes sobre a ordem de prevalência da sinalização de trânsito? Lembra que nós, enquanto agentes de fiscalização de trânsito, nós temos prevalência sobre todas as outras normas de circulação e outros sinais. Depois do agente de trânsito, o que vem? As indicações do semáforo e dos demais sinais. E, por último, vem as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, lembre primeiro os agentes, depois o semáforo, depois a indicação dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, se eu tenho ali um agente indicando ali o sentido de direção, beleza, ele é a autoridade máxima, não importa se tem semáforo, se tem sinalização, é o agente que regulamenta. Agora, se eu tenho um semáforo e tenho uma sinalização vertical ali, horizontal que seja, eu vou seguir que diz o semáforo. Agora, se eu tenho a sinalização horizontal ou vertical, eu vou seguir ela sobre as demais normas de trânsito. Então, lembrem disso. Primeiro agente, depois semáforo, depois sinais sobre as demais normas de trânsito. Lembra que eu falei de alguns conceitos de sinalização vertical, sinalização horizontal, semafórica. Então, é importante os senhores lembrarem que nos conceitos tem palavras-chave que vão fazer com que os senhores lembrem o que é aquilo. Por exemplo, se eu trouxer lá que é um subsistema de sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical. Se eu já estou falando que está na posição vertical, o que vai ser? Não vai ser uma sinalização semafórica, né? Porque está falando placa fixada na posição vertical. Não vai ser a sinalização horizontal porque está falando que está na vertical, né? Então é importante vocês saberem esse conceito, que esse é o conceito de sinalização vertical. Tem a finalidade, tem por finalidade de transmitir aos usuários
informações sobre o direito de passagem, interseções ou seções de via onde o espaço viário é disputado por dois ou mais movimentos conflitantes. O que é isso que a gente acabou de falar, né? Os movimentos conflitantes ali na via, quando a gente tem a sinalização que é implantada no local para informar ou para o direito de passagem ou para informar, transmitir informações aos usuários, né? O que é isso? Os semáforos que são instalados nos cruzamentos ali indicam o direito de passagem, né? Para um ou para outro, normalmente são colocados em movimentos conflitantes, né? Ou tem a função também de advertir a presença de situações que pode comprometer a segurança dos usuários, igual quando é o caso da sinalização semafórica de advertência. Então, lembrar o que o semáforo é? Ele serve para informar o direito de passagem, né, em um movimento conflitante, ou então advertir sobre a presença de um perigo. É importante também os senhores lembrarem das cores do semáforo. Eu sei que parece uma coisa bem idiota, mas tem gente que erra. Quais são as cores do semáforo? Vermelho, amarelo e verde. Não vai me colocar vermelho, laranja e verde, que é amarelo. Vermelho, amarelo e verde. Não pode esquecer as cores do semáforo. Deixa eu ver aqui. No mais, nossa revisão é isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte da revisão? Precisa que eu retome alguma coisa? Ficou com alguma dúvida em alguma dessas questões, desses pontos que eu falei para os senhores? A nossa prova já vai estar disponível agora, assim que eu terminar a aula com os senhores. Então, eu sugiro que quem já participou aqui da reunião, da revisão, a hora que terminar aqui, já vai lá, já faz a prova, já mata essa guerra. Alguém tem alguma dúvida? Precisa que eu volte a algum ponto? Tá tranquilo? Eu vou deixar aqui para os senhores o meu e-mail. Caso alguém precise de queira algum desses manuais, eu posso estar enviando. Apesar de não ter muita função para nossa função como agente de trânsito, mas para quem tiver curiosidade ou quiser ter o manual, é importante também ter o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Depois os senhores vão ver lá com um outro instrutor, que é onde fala bastante, né, da nossa atuação enquanto agente de trânsito. É importante dar uma olhadinha, porque estabelece as regras da nossa atuação. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, é isso que eu tinha para passar para os senhores. Espero que tenham conseguido aproveitar pelo menos alguma coisa dessas instruções que eu ministrei aos senhores. Peço desculpa pelo tempo corrido, né? Porque eu tive pouco tempo para passar muito conteúdo, então assim, não consegui me aprofundar em muita coisa com os senhores, não consegui, às vezes, destrinchar uma matéria como eu gostaria, mas tentei, de uma forma geral, passar tudo que estava ao meu alcance ali, que estava previsto, que eu mostrei, ou quiser algum outro material, eu estou à disposição. Se precisar, pode entrar em contato comigo que eu envio para os senhores, tá bom? Desejo a todos aí uma boa prova, um sucesso no curso e que tudo corra bem, né, para que os senhores terminem logo o curso e possam atuar como agentes de trânsito. Qualquer coisa, estou à disposição aqui no 3º Batalhão também, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite.